A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, agora com o módulo do papiro aos dias de hoje, ou seja, do passado ao dia atual. Isso é muito importante a gente entender a importância da história, de como e onde, né, de onde a Bíblia começou a ser escrita, o tipo de material. Vamos iniciar pelo papiro, que é um material antigo feito a partir da planta de mesmo nome, que era amplamente utilizado na antiguidade para a escrita e a produção de documentos. Ele desempenhou um papel significativo na história da escrita e é especialmente importante na preservação de muitos textos clássicos, incluindo partes da Bíblia. Agora vamos ver o processo de produção de papiro. Agora vamos ver as etapas. Primeira colheita. Primeira etapa, colheita. As hastes da planta de papiro eram cortadas e divididas em tiras finas, conforme está o desenho aqui, ó. O desenho que está na cena. A gente vê como que exigia mão de obra e atenção. Não era tão fácil preparar e organizar cada haste, né, cada fatiazinha do papiro. A segunda etapa, a parte, era a preparação das tiras. Tiras eram mergulhadas em água para amolecer e, em seguida, eram alinhadas em camadas sobrepostas. Quando secas, as tiras se fundiam naturalmente, formando uma superfície. Terceira etapa, prensagem. As camadas de tiras alinhadas eram prensadas para unir firmemente o material. A quarta etapa, o polimento. A superfície prensada do papiro era polida para criar uma superfície lisa e uniforme para a escrita. A quinta etapa, a escrita, que era utilizada usando tintas à base de plantas ou minerais, e os escribas usavam canetas ou pincéis para criar os caracteres. A gente vê mais aí uma imagem mostrando a figura de um escriba, né, de um personagem. A sexta etapa, né, fala da secagem. Após a escrita, o papiro era novamente seco ao sol ou em ambientes com sombra. O papiro tinha vantagens como ser leve, flexível e fácil de transportar. No entanto, também tinha desvantagens como ser relativamente frágil e vulnerável à umidade. Devido a essas características, os papiros tendiam a se deteriorar ao longo do tempo, especialmente em climas úmidos. Na antiguidade, o papiro foi amplamente usado para a produção de documentos, registros oficiais, textos literários e até mesmo a Bíblia. Muitos dos primeiros manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram escritos em papiro. Então, lá no início da história, a Bíblia ela foi escrita também em papiro. Com o tempo, o uso do papiro foi substituído pelo pergaminho e, posteriormente, pelo papel, à medida que novos materiais de escrita foram desenvolvidos. Então, a tendência é melhorar, fazer com que se torne mais prático, mais fácil o acesso e com mais velocidade. Embora os papiros sejam mais suscetíveis à deterioração, alguns exemplares foram preservados ao longo dos séculos, muitas vezes em condições climáticas secas, como no caso dos manuscritos do Mar Morto, que inclui fragmentos de textos bíblicos e outros documentos antigos. Esses papiros têm sido inestimáveis para estudiosos que buscam entender a transmissão e a preservação dos textos antigos, incluindo os da Bíblia. Então, a gente vê aqui o formato de mais um desenho de como ficava já escrito o papiro. Agora vamos avançando para um novo material chamado pergaminho, que é um material feito a partir da pele de animais, como carneiros, cabras ou bezerros. Foi amplamente utilizado na Antiguidade e na Idade Média para a produção de manuscritos, incluindo muitas cópias da Bíblia. O pergaminho tinha várias vantagens em relação ao papiro, tornando-se um suporte popular para escrita e ilustração. A produção de pergaminho envolvia os seguintes passos. Então, o primeiro passo, a preparação das peles.
A pele do animal era removida e processada para eliminar qualquer resíduo de carne, gordura e pelos. O resultado era um material flexível e resistente. Segunda etapa, o curtimento. A pele era mergulhada em uma solução à base de água e sal, onde era deixada de molho por um período para remover impurezas e evitar a decomposição. Olha os processos. Tudo tem um processo, né? Se revelasse o processo, o ser humano iria desistir da promessa. Olha, o processo que a gente está vendo aqui é da produção do pergaminho, né? Preparação das peles, o curtimento, e agora a gente vai avançando, que é o terceiro processo, né? Que era o esticamento e a secagem. A pele era esticada e presa a um quadro para secar ao sol ou em um ambiente controlado. Isso ajudava a pele a ficar plana e uniforme, ficar bem esticadinha. A gente vê aqui também como que envolvia várias mãos de obras, né? Quantas pessoas estavam envolvidas para fazer a escrita. A quarta etapa é o polimento. O pergaminho seco era polido com um pó de gesso ou pedra pómez para criar uma superfície lisa e uniforme para a escrita. A gente vê agora a quinta etapa, que era o corte. O pergaminho era cortado em folhas retangulares que seriam dobradas para formar um códice, o formato precursor do livro moderno. E a sexta etapa, né, do processo da preparação do pergaminho, que era a escrita e ilustração. A escrita era realizada com tintas à base de plantas ou minerais, usando canetas ou pincéis. A gente vê aí mais um desenho, né, mostrando já o processo já bem praticamente pronto, arrumado. O pergaminho oferecia várias vantagens em relação ao papiro, ou seja, o material ele era mais resistente, mais forte, né? Agora vai destacar aqui a durabilidade. O pergaminho era mais resistente e durável do que o papiro, tornando mais adequado para cópias manuscritas que precisavam resistir ao uso e ao tempo. A flexibilidade, o pergaminho era flexível e podia ser dobrado sem quebrar, o que permitia criar volumes encadernados mais robustos. A preservação, o pergaminho resistia melhor à umidade e à degradação do que o papiro, tornando-se uma escolha preferida para cópias que precisavam ser preservadas por mais tempo. A qualidade da escrita, a superfície lisa e uniforme do pergaminho facilitava a escrita e ilustração mais detalhadas. Então a gente vai vendo como que já estava evoluindo, já tinha aqui uma diferença, né, do pergaminho para o papiro. O pergaminho foi amplamente utilizado até a Idade Média, quando o papel começou a ganhar popularidade devido ao seu custo mais baixo e à facilidade de produção. Hoje em dia, a palavra pergaminho ainda é usada figurativamente para se referir a escritos ou documentos importantes. Agora eu quero destacar para vocês, já pronto, né, a diferença de um material para o outro. O papiro em forma de rolo com texto em letras maiúsculas gregas representa documentos da antiguidade, como os egípcios e manuscritos antigos da Bíblia. O pergaminho já, já se destacava em formato de livro, com letras góticas e ilustração colorida, usado na Idade Média para cópias bíblicas ricamente decoradas. Agora vamos ver o velum. É um termo frequentemente usado para se referir a uma forma de pergaminho de alta qualidade, especialmente aquele feito a partir da pele de vitelo, filhote de boi ou bezerro jovem. O velum era um material de alta qualidade, usado de pele de vitelo. O termo velum é muitas vezes associado a pergaminhos mais finos e refinados,
frequentemente usados para produzir manuscritos iluminados, que eram trabalhos de arte detalhados e decorados. A produção de velum segue processos semelhantes aos do pergaminho em geral, mas há um foco especial na qualidade e no tratamento das peles. Aqui estão alguns aspectos importantes do velum. Primeiro aspecto, qualidade das peles. Para criar velum, as peles de vitelo eram preferidas devido à sua textura mais fina e uniforme. A pele do vitelo também era mais clara, proporcionando uma base ideal para a iluminação e a decoração. Então, esse aqui é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que era o processo de curtimento, o processo de curtimento para velum era ainda mais cuidadoso, visando obter uma superfície perfeita e uniforme. O vitelo era escolhido por sua pele mais fina, o que facilitava a obtenção de um material de alta qualidade. Terceiro aspecto, que era iluminação e decoração. Velum era frequentemente usado para manuscritos iluminados, que eram obras de arte detalhadas, que incluíam ilustrações coloridas e intricadas, como letras capitulares decoradas e bordas ornamentadas. Então a gente vê pelo desenho que tinha aí algumas bordas desenhadas, né, coloridas, um trabalho mais refinado, mais exigente. E quarto aspecto, que era o uso em obras de arte. O velum era valorizado por sua aparência elegante e refinada, tornando uma escolha popular para manuscritos usados em contextos litúrgicos ou para obras de arte que exigiam um toque especial. Os manuscritos em velum eram frequentemente reproduzidos por monges e escribas em mosteiros durante a Idade Média. Esses manuscritos eram frequentemente encomendados por instituições religiosas ou pessoas ricas que valorizavam a combinação de arte, conhecimento e fé. Velum, por causa de sua qualidade, ainda é valorizado em círculos artísticos e de preservação. No entanto, devido à demanda por métodos de produção mais eficientes e acessíveis, o uso de velum para a criação de manuscritos ou documentos é menos comum nos tempos modernos. Já falamos do papiro, do pergaminho e do velum, que é um material de mais qualidade do pergaminho. Agora vamos falar sobre o papel. É um material amplamente utilizado na produção de livros, incluindo a Bíblia, desde a sua invenção na China, por volta do século II depois de Cristo. Então a gente também destaca onde foi inventado, né, dentro da história, onde iniciou a construção, a fabricação do papel, onde foi qual país? China. O papel revolucionou a forma como os livros eram produzidos, tornando mais acessíveis, fáceis de produzir em massa e menos dispendiosos em comparação com os materiais anteriores, como papiro e pergaminho. A produção de papel envolve os seguintes passos. Agora a gente vai ver o passo a passo, né, da produção do papel. Preparação da polpa. A matéria-prima para o papel é a polpa de celulose, que pode ser obtida a partir de fibras vegetais, como a madeira, o algodão ou outras plantas fibrosas. As fibras são processadas em uma pasta fina misturada com água e, às vezes, com produtos químicos para melhorar a qualidade do papel. A formação da folha. A polpa é derramada sobre uma tela, onde a água é drenada e as fibras começam a se aglutinar, formando uma folha úmida. Agora vamos ver o terceiro processo, que é a prensagem. A folha úmida é prensada para remover o excesso de água e comprimir as fibras, formando uma folha mais densa e uniforme. Quarto processo, que é a secagem. A folha é seca para remover completamente a água restante e fixar as fibras,
Isso pode ser feito naturalmente, ou ar livre, ou usando secadores industriais. E o quinto processo, que era o corte e acabamento, as folhas secas são cortadas nas dimensões desejadas e, em seguida, podem ser encadernadas e processadas para uso na produção de livros. A adoção do papel trouxe várias vantagens para a produção de livros. O primeiro custo, o papel era mais barato e mais fácil de produzir em comparação com papiro e pergaminho, tornando os livros mais acessíveis a um público mais amplo. A segunda massa, né, o papel, é mais leve do que o pergaminho e mais fácil de manusear, permitindo a produção de livros maiores sem aumentar o peso significativamente. O uso do papel na produção de livros, incluindo a Bíblia, é uma parte fundamental da história e da escrita, da disseminação do conhecimento ao longo dos séculos. Hoje em dia, a maioria dos livros, incluindo Bíblias, é impressa em papel e os avanços tecnológicos permitiram a produção de edições cada vez mais diversas e acessíveis. Agora vamos ver aqui o couro. É outro material que foi utilizado ao longo da história na encadernação e produção de cópias da Bíblia. A capa de couro, muitas vezes ricamente decorada, conferia um aspecto elegante e durável aos livros, incluindo edições da Bíblia. Existem várias formas como o couro foi empregado na confecção de Bíblias. Vamos ver essas formas. Primeiro, capa de couro. O couro, frequentemente de animais, como cabras, ovelhas ou bovinos, era utilizado para cobrir a parte externa dos livros. As capas de couro protegiam o conteúdo das páginas e contribuíam para a durabilidade do livro, ou seja, a capa protege o miolo, a parte interna. Encadernação de luxo, edições especiais da Bíblia, especialmente as usadas para fins cerimoniais ou presentes, frequentemente eram encadernadas em couro de alta qualidade. Essas encadernações eram muitas vezes ricamente decoradas com detalhes em metal, gravuras e incrustações. A gente vê ali, né? Bota o nome, um dourado, prateado, dando uma beleza, aumentando ali, melhorando o visual da capa da Bíblia. Decoração e prensagem. O couro podia ser trabalhado artisticamente, como relevos, bordados e outros detalhes decorativos. O couro também podia ser prensado para criar padrões em relevo na capa. A gente percebe que esse conteúdo ele está bem autoexplicativo. É uma ferramenta assim, que vai te ajudar no seu dia a dia. Deu uma dúvida, é só abrir o material, estudar e ler, aprender, reforçar o aprendizado, né? Porque vale muito a pena a gente conhecer o passo a passo da história da escrita, o tipo de material que foi usado. Bíblias de estudo, edições de Bíblias de estudo, especialmente aquelas usadas por estudiosos religiosos, muitas vezes eram encadernadas em couro durável, proporcionando uma longa vida útil. Embora o couro tenha sido historicamente um material popular para a encadernação de Bíblias e outros livros, seu uso tem diminuído ao longo dos anos devido à preocupação com a conservação e ao acesso a alternativas mais acessíveis e sustentáveis. Hoje em dia, embora ainda existam Bíblias com encadernações de couro disponíveis, muitas edições são produzidas com outros materiais para atender às preferências e preocupações modernas. O papel impresso, agora vamos ver o papel impresso, revolucionou a maneira como os livros, incluindo a Bíblia, foram produzidos, tornando a disseminação de informações mais acessível, rápida e eficiente. A invenção da prensa de impressão por Johannes Gutenberg, no século XV,
marcou um marco significativo na história da publicação e desempenhou um papel crucial na propagação das escrituras e de outros textos importantes. Mas é bom a gente destacar que esse alemão Johannes Gutenberg trouxe esse marco, né, no século XV. Aqui estão alguns detalhes sobre o papel impresso. A invenção da prensa de impressão, a prensa de impressão de Gutenberg, desenvolvida na década de 1450, permitiu a impressão em larga escala usando tipo de móveis de metal. Essa tecnologia revolucionou a produção de livros, tornando-a mais rápida e econômica. Foi o que eu destaquei ainda há pouco. Tipos móveis. Os tipos móveis eram pequenas peças de metal ou madeira que continham um caractere gravado em relevo. Esses tipos podiam ser organizados em uma prancha para formar uma página de texto. Produção em massa. A prensa de impressão permitiu que várias cópias idênticas de um texto fossem produzidas rapidamente. Isso contrastava com o processo manual de cópia, que era demorado e propenso a erros. Olha que interessante. A gente vê o cuidado, né, que Gutenberg teve de preparar uma ferramenta para poder imprimir a Bíblia Sagrada em alto escalão. A propagação da Bíblia. A invenção da prensa de impressão teve um impacto particularmente profundo na disseminação da Bíblia. A primeira Bíblia impressa em massa foi a Bíblia de Gutenberg, que consistia em 2 volumes e foi produzida por volta de 1455. Acessibilidade. A produção em massa de Bíblias impressas tornou o texto sagrado mais acessível a uma gama mais ampla de pessoas. Conseguiu a Bíblia atingir mais pessoas. Ela conseguiu circular com mais velocidade. Antes da prensa de impressão, cópias manuscritas da Bíblia eram caras e demoradas de produzir. Variedade de edições. Com a prensa de impressão, foi possível criar diferentes edições da Bíblia, adaptadas para diferentes públicos e necessidades. Isso incluiu edições de estudo, versões vernaculares e Bíblias ilustradas. A invenção da prensa e de impressão e a subsequente produção de Bíblias impressas em papel tiveram um impacto profundo na história da leitura, religião e conhecimento. Esse avanço tecnológico permitiu que as escrituras fossem mais amplamente distribuídas, contribuindo para a reforma protestante e para a disseminação do cristianismo em todo o mundo. Materiais modernos. Com o avanço da tecnologia e da produção, os materiais modernos também foram adotados na criação e produção de Bíblias. Esses materiais oferecem benefícios específicos em termos de durabilidade, acessibilidade e praticidade. Alguns exemplos de materiais modernos usados na produção de Bíblias incluem: primeiro, papel de alta qualidade. O papel de alta qualidade, muitas vezes livre de ácido e resistente ao envelhecimento, é frequentemente usado na produção de Bíblias modernas. Esse papel é durável e proporciona uma experiência de leitura agradável. Segundo, materiais sintéticos, como couro sintético, poliuretano e outros tipos de revestimentos, são frequentemente usados para criar capas duráveis e com aparência de couro, sem envolver o uso de animais. Esses materiais são geralmente mais acessíveis e fáceis de manter. Terceiro, plástico vinil. Para edições econômicas e infantis, plásticos duráveis como o vinil podem ser usados para criar capas resistentes e à prova de umidade. Quarto, papelão revestido. Algumas edições modernas bíblias podem ter capas feitas de papelão revestido, que é resistente e pode ser impresso com uma variedade de designs. Quinto, e-books e aplicativos. Com o advento de tecnologia digital, bíblias eletrônicas em formato de e-book e aplicativos para dispositivos móveis tornaram-se populares.
Esses materiais digitais são convenientes para a leitura em dispositivos eletrônicos. Materiais reciclados e sustentáveis, com a crescente conscientização ambiental, algumas Bíblias são produzidas com materiais reciclados e sustentáveis para minimizar o impacto ambiental. Sétimo, combinações de materiais. Algumas edições de luxo podem combinar uma variedade de materiais, como capas de couro e folhas de alta qualidade, para criar uma aparência elegante e durável. Na conclusão, eu quero destacar que a escolha dos materiais depende das preferências dos leitores do propósito da edição da Bíblia e das considerações éticas, ambientais e financeiras. Os avanços tecnológicos continuam a influenciar a produção de Bíblias, oferecendo uma ampla gama de opções para atender às necessidades e gostos diversos dos leitores modernos. Deixa eu voltar aqui um pouco. A conclusão, a gente percebe que com a evolução, né, com esse desenvolvimento, se a gente pegar lá atrás, onde começou no papiro, começando lá com as plantas, depois com o pergaminho, usando, né, a pele, o couro dos animais, a gente vê como que evoluiu, ficou muito menos dispendioso, bem prático. Essa o material também, a ferramenta que Gutenberg utilizou para expandir, para poder confeccionar Bíblias em grande escalão, isso facilitou, contribuiu também demais para a reforma protestante e para atingir a raça humana, né, a humanidade de uma forma mais macro, né, mais ampla, de uma forma geral. E com várias edições, com vários tipos de materiais também, das pessoas escolherem um material que é de melhor da sua preferência. Agora vamos praticar o estudo. O que era o papiro e qual a sua importância? Era um material feito de uma planta usada na antiguidade para escrita, inclusive de textos bíblicos. Qual a principal vantagem do pergaminho em relação ao papiro? Maior durabilidade. O que é velum? Um tipo de pergaminho de alta qualidade, feito geralmente da pele de vitelo. Qual foi o impacto da prensa de Gutenberg na história da Bíblia? Permitiu a impressão em massa, tornando a Bíblia mais acessível. Cite um exemplo de material moderno usado na produção de Bíblias de hoje. Papel de alta qualidade, materiais sintéticos, plástico, e-books ou materiais reciclados. Eu acabei de destacar aqui um exercício, pegando alguns pontos para destacar o tipo de papel. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, mostrando a diferença, né, do papiro, o pergaminho, falando também do velum, que era já um pergaminho de alta qualidade, e destacamos mais uma vez Gutenberg, né, que facilitou a divulgação da Bíblia Sagrada, imprimindo ela em alta qualidade. A gente viu aqui também alguns exemplos materiais em relação à Bíblia, da produção da Bíblia de hoje. Já estamos chegando no final desse módulo, como que a história ajuda no conhecimento da escrita, de todo o processo que vem lá de trás até os dias de hoje. Então, eu tenho certeza que esse material vai ficar guardado para você. Como eu já disse, é um material bem didático, a leitura já é autoexplicativa, isso já facilita muito para você. Eu espero que esse módulo ele possa contribuir no seu dia a dia. Tenho certeza que esse momento com a palavra vai servir como ferramenta para toda a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.